Bom, primeiro de tudo, deixa eu ver se vocês estão me vendo e ouvindo. Todos vocês estão me vendo e ouvindo? Dá um Eu sim, tô. um joinha. Beleza. Galera, então vamos lá. Está sendo gravado. Acho que acredito que todo mundo recebeu o consentimento, né? Porque eu queria que realmente esse evento em particular ficasse gravado, porque foi feito com muito carinho e eu acredito que deva ser disponibilizado para outras pessoas. Vamos lá, para quem é novo aqui hoje, como é que funciona o nosso clube? É da seguinte forma, galera: é um bate-papo, ou seja, todo mundo pode abrir o microfone e falar a hora que quiser, não precisa falar assim, só um minutinho, posso? É um bate-papo. Chega, fala, abre o microfone, é dessa forma que funciona. Eu peço que todo mundo participe, não todo mundo, porque não é possível, mas quem puder, por favor, participe. Quer dividir uma experiência que viveu? Eu estou numa escuridão aqui, né? Vou acender uma luzinha. Quer falar de uma vivência, quer contar uma experiência, quer contar uma piada, abre o microfone e conta pra gente. E é assim que funciona o clube, de forma, uma coisa bem informal, para a gente não ficar preso a rótulos formais. Hoje a gente vai falar de mapa mental. Eu vou começar falando rapidinho, bem rapidinho, o que é mapa mental, de uma forma bem geral. E é a Agnes, essa pessoa linda que vocês estão vendo na câmera, que vai fazer o verdadeiro show hoje. Ela fez uma apresentação linda, tem raio laser, tem som, tem DJ, a festa tá maravilhosa. Deixa eu só acender a luz aqui, gente. Espera aí que tá bravo aqui. Espera aí. Agora sim. Então, galera, já esperei o que a gente tinha que esperar. Vou repetir só mais uma vezinha. Tá aberto para todo mundo chegar, abrir e falar, tá? Isso aqui não é uma palestra, a ideia é ser um bate-papo. E quem quiser falar alguma coisa aqui no chat, é bem capaz que eu não veja logo de cara, mas eu vou tentar responder. Então, bora tocar fogo no negócio, gente. O que é esse treco aí de mapa mental que eu estou vendendo para vocês hoje? De uma forma mais oficial, mapa mental, ele é um diagrama. Ele pode ser feito à mão, ou você pode fazer por aplicativos. Eu não vou entrar tanto no detalhe, porque a Agnes vai contar mais para vocês. Mas a mão, obviamente, é papel e caneta, como eu faço. Por exemplo, deixa eu ver um aqui, que eu fiz tão bonitinho, gente. Olha aqui, ó, vocês estão vendo, pera. Não sei se eu consigo. Olha que coisa linda. Eu fiz, tá com canetinha, lápis. Eu posso fazer por qualquer aplicativo na internet. Tem, maravilhoso. Então, é uma representação visual, bem estruturada, obviamente, que te ajuda a compreender, resolver qualquer problema, registrar brainstorming, memorizar, aprender, em suma, são várias formas, vários objetivos que o mapa mental dá pra gente. Mapa mental, ele tem como objetivo registrar informação com o máximo de detalhe, além de indicar a relação entre ideias fragmentadas. Então, ideias soltas, você consegue linká-las usando o mapa mental. Assim você consegue representar o pensamento, o conceito, e dar uma forma para ele, dar um contexto. Com o mapa mental, é possível a gente registrar, é possível a gente enxergar de uma forma muito clara efeito, semelhança e simetria entre ideias. Aqui você praticamente consegue tocar um conceito abstrato, porque, vamos dizer que no caso do papel, né? Dá para tocar porque é um papel. É o que te ajuda a planejar, criar, memorizar e aprender. Mas como é que ele funciona? Existe um livro chamado Mega Memória, Explore o Potencial da Sua Mente, que diz que o lado direito do cérebro é mais criativo, além de ser mais dado à imagem e fantasia. E ele é estimulado por emoção, cor, imagem. Acredito que muitos de vocês devem ter ouvido falar nisso. Enquanto o lado esquerdo é o cara, o certinho, que paga o cartão em dia, analisa o preço e etc. E os métodos tradicionais que a gente está acostumado de ensino, eles nos instruem a estudar cada assunto de uma forma lógica,
linear, né, em linha reta, baseando tudo em pensamento concreto. O problema é que isso deixa de lado o potencial da criatividade. Eu sou uma pessoa que eu não aprendo de forma linear. Eu não aprendo de forma lógica. Porque se eu fizer dessa forma, vai passar uma borboletinha e vou perder o meu foco. Então, o mapa mental me ajudou dessa forma. Eu consigo aprender de forma muito mais criativa. E, por outro lado, usando o mapa mental, ele ajuda a gente a unir o poder das duas partes do cérebro. Né? Eu falei dessa forma da criatividade, apesar do mapa mental estar bem carregado disso, ele leva também os conceitos do lado mais certinho do cérebro. Inclusive, o mapa mental ele tem uma estrutura muito parecida com o nosso pensamento. Porque a gente não pensa de forma linear, a gente não pensa, vou entrar no mercado, vou procurar o maracujá, vou consultar o preço do maracujá. Não, a gente entra assim, ó, caraca, maracujá, farinha, aí, tem que pagar a conta, caraca, dar comida pro cachorro, comprar banana, aí, chegar no mercado. É assim, geralmente, que a gente pensa. Não é linear, né? Então, essa forma que o mapa mental funciona. Então, ele é muito sistêmico. Ele pode ser representado com um diagrama parecido com uma árvore que a Agnes vai mostrar para vocês mais para frente. Aliás, já que vários pensamentos podem se interligar, é natural que o mapa mental também tenha esse entrelaçamento de ideias, como acontece nas árvores, né? Os galhos das árvores, eles, uma hora eles chegam, focam um no outro, vocês vão entender mais para frente. Ou seja, mapa mental ele é uma ferramenta que une o poder dos dois lados do cérebro. Então, agora vocês vão sair mais super poderosos. Mas qual é a utilidade disso? Ele é mais rápido. Pensa comigo. O que você faz com mais agilidade? Você pensa ou escreve mais rápido? Você pensa ou fala mais rápido? Claramente, pensar é muito mais rápido do que qualquer coisa. Escrever, pensar, etc. Falar, perdão. Pensar é muito mais rápido do que escrever ou falar. Então, o que acontece quando você limita o seu processo criativo, à escrita e à fala? Porque eu te pergunto assim, gente, o que é UX? A sua cabeça está assim, ó. Aí você vai escrever, UX é desenhar a tela. Só que na sua cabeça você pensou milhões de coisas. E o resultado disso é que algumas ideias se perdem. Mas são ideias preciosas. Porque elas dão uma passadinha na mente, você não consegue capturar e elas vão embora. A prova disso é que uma das coisas que prejudicam a velocidade de um redator, a pessoa que trabalha com escrita, uma das coisas que prejudicam ele é passar muito tempo em um trecho de texto, editando e revisando. Isso nos ajuda a entender por que é melhor escrever à torta e à direito, só escrevendo, deixando para lá, do que escrevendo assim, está ruim isso aqui. Não, vai escrevendo, depois você volta. E aplicando esse princípio ao mapa mental, quando se trata de colocar a criatividade para trabalhar, a gente vê que o melhor é capturar as ideias perdidas e prender. Prende na gaiolinha. Volta aqui mesmo, volta aqui, ó, ideia, volta aqui. Se você for parar para processar essa ideia em forma de escrita de fala, ela já foi embora, você não viu. Então, o resumo muito resumido disso, do mapa mental, é o que eu falei. Eu espero que a maioria de vocês tenham visto o vídeo que eu passei. Ele ajuda muito esse beabá do mapa mental. E alguém tem alguma pergunta, observação, receita, piadinha para fazer nesse momento? Pode abrir o microfone, fica à vontade. A casa de vocês só tira o sapato para não sujar. Dou-lhe uma. Bom, então já que todo mundo entendeu tudo, lembrando que a qualquer momento vocês podem abrir e falar. Eu vou passar a palavra para a Agnes, eu vou parar de compartilhar a minha câmera e a Jimena falou que ela está tímido. Vamos abrir uma cerveja e a gente volta aqui e pega a timidez. Vou passar para a Agnes e no final, a qualquer momento vocês podem falar, Agnes, eu com dúvida. E no que eu e ela pudermos ajudar, claro, vocês falam. Então, palmas para a Agnes, palmas, muitas palmas. Palmas virtuais. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Agnes, eu vou compartilhar aqui minha tela, que eu
para mostrar a apresentação aqui para vocês. E a gente começar essa conversa. Ela tá bem simples, então qualquer coisa vocês podem perguntar, podem ir falando, e eu vou explicando passo a passo. Então, primeiro, olá, eu sou a Agnes, eu sou Product Designer na Magnetics, que é uma gestora financeira, e também sou formada em Design. E desde muito tempo, na verdade, desde que eu fui formada, eu trabalho com Design e tento sempre relacionar as coisas que eu aprendi com o meu dia a dia para facilitar, principalmente nesses processos, né? E estando na área de Product Design, de UX, de UI, é muita informação que a gente tem que gerir diariamente. Então, o mapa mental, para mim, ajuda muito nessa hora de entender as coisas, de pegar informações diversas. Normalmente, um Product Design trabalha numa squad ou numa equipe que está interligadas com outras, então sempre é legal fazer esse processo para tentar ver o todo, um pouco como a Bruna falou, né? Então, a gente vê um pouco do tudo ali e vai jogando as ideias. E o que é o mapa mental, né? É essa forma de organizar os pensamentos. Quem criou ele, de fato, foi o Tony Buzan. Tem um livro dele, que é o Mapa Mental, que fala um pouco sobre esse processo, como que ele criou. E ele diz que é uma ferramenta que mostra extremamente o que ocorre dentro da nossa cabeça. Então, esse monte de informação que a gente vai pensando rapidamente e vai colhendo. E um pouco do que a Bruna falou é pegar, caçar ali os pensamentos, as ideias, conforme elas vão acontecendo, meio como, não sei se todo mundo conhece, o brainstorm, né, que é aquela chuva de ideias que a gente vai, normalmente em design a gente faz isso para ter várias ideias ao mesmo tempo. O do mapa mental é pegar essas ideias que jogaram ao mesmo tempo e organizar em alguma coisa ali visual, que faça sentido. E aí, isso é legal para organizar o pensamento, para você ter uma forma rápida de analisar ideias mais complexas, e eu acabo usando isso bastante no meu processo que eu faço de discovery, que é esse processo de descobrir novas coisas dentro do produto em que eu trabalho, né? Então, o que é esse processo de discovery? O discovery dentro do produto é a descoberta de alguma coisa. Isso eu falo coisa porque pode ser qualquer coisa mesmo. Normalmente a gente sempre está atrás, o Product Designer, o PM, né, que é o Product Manager, ele sempre está atrás de um problema, ou mas principalmente de uma solução, né? Então a gente vai olhar ali, vai entender se aquilo está fazendo sentido, aonde que o usuário está deixando de fazer alguma coisa, entender o porquê daquilo, porque não está tendo conversão, ou às vezes pode estar dando tudo certo no seu produto, mas tem uma ideia no mercado, uma coisa nova para se implementar, e sempre novas features vai depender do nosso usuário final, né? Então, é sempre legal fazer esse processo de descoberta para entender se o nosso usuário ele vai gostar, se é isso mesmo que ele usa, se faz sentido. Então, sempre é uma grande surpresa ali o que a gente está procurando. Então, é um processo que ele vai desde pesquisar, entender os concorrentes, juntar as pessoas envolvidas dentro da empresa, quem que são as pessoas que estão ali linkadas, é marketing, é o RH, é uma equipe específica da empresa, tentar sempre coletar o dado, seja quanti, seja quali, tentar falar com as pessoas, com os clientes, e aí sim, idealizar uma solução. Então, a solução, ela sempre vai estar no final do processo, né? Ela sempre vai estar ali na ponta, bem no final. Então, a gente não começa tentando solucionar as coisas, a gente começa tentando entender o problema, dar nome ao problema, dar uma forma, uma estrutura, e o mapa mental, ele ajuda nisso. Então, eu consigo ver ali, ó, isso aqui é o meu problema. Então, vamos tentar entender isso aqui. Então, como que eu usei o mapa mental nesse processo, né? Foi exatamente para entender o problema que eu estava tentando lidar. No caso, eu vou mostrar um que eu fiz agora,
que é o mais recente, que é um processo que eu estou pesquisando de onboarding em bancos digitais, né? E aí eu estou estruturando o problema, eu ainda estou nessa fase de estruturar o problema, entender, falar com as pessoas, falar com o usuário. E aí o mapa mental ele serviu muito para eu, como não é uma área que eu conheço, né? Esse onboarding em bancos digitais é uma coisa que eu não mexo tanto, eu não tenho tanto dado, é uma coisa ali desconhecida. O mapa mental ele serviu muito para eu pesquisava várias coisas, várias referências e anotava ali o que fazia sentido, o que lembrava de processos que eu passei tentando abrir uma conta em algum banco e achei legal, e tentar ver qual que é a unidade nisso aí, né? Então, esse aqui foi o resultado do onboarding, do processo do mapa mental que eu fiz, né? Então, eu ali coloquei, tem 3 etapas, cada etapa tem mais ou menos isso, tem tantas telas, leva tanto tempo. Aí, em algumas pesquisas eu vi que ali leva 8 minutos para finalizar um cadastro, 4 horas. Eu tentei deixar o máximo visual, porque para mim esse está sendo uma folha que eu olho assim diariamente. Então eu olho, eu estou passando por isso, está fazendo sentido? São isso aqui que eu estou pegando? Para até não perder, ele está sendo um guia, né? Então, pesquisas aí eu entendi qual era o processo mais normal, qual que é o tipo de documento que pede. Eu deixei um campo ali no canto para entender qual que é as dúvidas que eu tinha com essa questão que eu estava pesquisando. Essas dúvidas eu ia tirar com os times internos da empresa, então eu estava tentando ali entender e catar o máximo de informação mesmo que eu conseguia e resumi-las, né? Então, anotei as coisas e fui desenhando e resumindo. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever, para eu entender, meu processo de aprendizado, ele é na base da escrita. Então, quando eu escrevo, eu guardo e retenho mais as informações. Então, eu escrevendo ali, eu conseguia reter mais, entender melhor aquele processo, e isso me ajudou bastante. Então, como que eu fiz, né? O passo a passo, bem ali que eu não pensei nesse passo a passo na hora que eu estava fazendo, mas aqui para montar para vocês eu tentei relembrar mais ou menos como que foi o processo. Então, primeiro foi a pesquisa, então pesquisei, li conteúdo de onboarding, dados relevantes sobre essa etapa, erros e acertos dos concorrentes, então coisas que eu gostava, coisas que eu achava esquisito, coisas que na própria pesquisa foi dado como uma coisa não tão legal de ser feita, como é um processo, esse processo de onboarding em bancos digitais, ele requer também uma questão um pouco mais de legislação, porque você abre conta em um banco, você precisa dar documentos e tal, então tem alguns processos que são obrigatórios, né? Então, eu tive que entender ali, pode falar. Você explica pra gente o que é o onboarding? Não precisa ser muito fundo, não. Sabe um pouquinho de palavra, o que é esse tal de onboarding? O pessoal se perguntando. Então, o onboarding, ele pode ser várias coisas, né? Cada um meio que chama às vezes pode ser uma mesma coisa em diferentes empresas e cada um vai chamar de uma forma. Mas esse processo, na forma, assim, traduzida, é o processo de entrada, de boas-vindas dentro de algum produto ou de alguma etapa. Então, é como quando a gente entra numa nova empresa e aí as pessoas te dão boas-vindas, falam, te apresenta cada time, você tem sei lá, um dia ou uma semana só conhecendo a empresa. Esse processo de conhecimento, de entrada nas coisas, a gente costuma chamar de onboarding. Claro, vão ter outras pessoas que vão chamar de outras coisas, mas normalmente a gente chama de onboarding esse processo de entrada em alguma coisa, nesse caso aqui da minha pesquisa, é na etapa do produto, né? Então, esse é o processo do onboarding do cliente que não é cliente, né, do usuário ali, até ele virar cliente. Então, esse processo é que eu estou aqui chamando de onboarding, que é esse processo de entrada. Como que essa entrada está sendo feita? Como que quem fala com ele? Como que fala? Por que fala? Então, é esse processo mais ou menos. Deu para entender? Deu sim, perfeito. O pessoal tinha perguntado no chat, mas
Impecável. Boa, boa. Aí o passo 2 aqui foi fazer essa união de informações semelhantes. Então, catar ali as informações que estavam jogadas e tentar fazer esse link, né? Então, fazer essa chavinha com as coisas gerais ali que estavam. Então, por exemplo, nesse processo que eu estava pesquisando, eu vi que, na maioria, eles tinham etapas dentro desse onboard, eles tinham etapas semelhantes. Então, a criação dos dados pessoais, dos dados financeiros, enviar documento, isso estava comum entre a maioria desses bancos digitais. Então, eu fui catando, então, beleza, então um onboarding financeiro, ele tem que ter esses dados aqui, muito provavelmente. Então, aí eu fui anotando e linkando e tentando fazer grupos de informações, né? Aí também teve essa busca de dados, né? Então, a ideia do mapa era poder olhar sempre que eu tivesse dúvida, né? Então, ele, como eu disse, ele vai ser meu guia, eu quero olhar ali, quero entender. Ele é uma coisa que vai estar viva, então, de vez em vez, eu anoto uma coisa nova, uma informação relevante, porque é realmente para eu me guiar com ele, enquanto eu estou ainda passando por esse processo do Discover. Então, eu vou passando ali pelo processo, achei uma informação relevante, anota ali de novo. Como eu fiz no caderno, eu vou anotando, eu vou tirando outra foto e atualizando onde eu deixei no digital, né? Eu acabei não fazendo ele digitalmente, porque eu prefiro mesmo escrever, mas eu deixo numa página para todo mundo da empresa poder ver esse processo acontecendo, né? E ali foi o boxzinho que eu deixei ali no canto que eu comentei com vocês, que é o de dúvidas. Então, ali eu anotei algumas dúvidas que eu tive nesse processo de pesquisa para eu levar para as equipes da minha empresa. Eu falei assim, ó, beleza, um concorrente, ele faz assim, assim, assado. A gente pode fazer isso? Como que não pode? Por quê? E como que funciona? Então, também está dentro da etapa do processo de discover, marcar reunião com o que a gente chama de pessoas envolvidas ou de stakeholders. Então, vão ter muita gente que vai ouvir falar do stakeholder. Esse stakeholder é essa pessoa que é importante para esse processo, no caso ali, do discover. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um projeto, uma pesquisa, uma nova tela, alguma coisa assim, que envolva diretamente o pessoal de marketing, o pessoal, o gestor daquela equipe, o líder daquela equipe, é a pessoa que a gente vai chamar de stakeholder. Então, essa pessoa, ela tem o olhar do negócio para aquela pesquisa, ela vai ter o olhar em outra ponta, que não só do designer. Então, ser designer, assim, em geral, é sempre você estar se envolvendo com várias pessoas, tentando falar com várias pessoas, fazendo pesquisa, assim, quase que diariamente, assim, porque sempre essa conversa, sempre tentar entender o ponto de vista. Então, eu como designer, eu vou olhar para aquilo, entender de uma forma, mas às vezes para o pessoal de marketing vai ser outra forma, porque eles têm uma visão de ganhar o cliente, de venda, e eu tenho outra visão. Então, às vezes, e essas coisas têm que ser equilibradas, né? Tem que se estar ali juntinhas. E por último, mas não menos importante, é desenhar, rabiscar, organizar, seja da forma que for melhor, seja em desenho, seja em lettering, que nem eu fiz aqui no caderno, que foi uma forma que eu gosto de fazer, porque me faz entender melhor, e ultimamente, agora na quarentena, é o que eu mais faço, porque eu acho divertido, e passo um pouquinho do tempo. Mas a ideia, independente de como você for fazer, é deixar claro. Então, as informações que estão soltas, elas têm que ficar claras. E também é interessante pensar em ser apresentável. Por quê? Porque uma hora você vai apresentar para o seu time, para a empresa como um todo, talvez, e as pessoas e você vai ter que olhar, a ideia é o quê? Olhar o mapa mental, identificar rapidamente as informações, coletar ali rapidamente. Então, isso é legal a gente pensar,
para a gente não focar, beleza, eu fiz uma letra aqui, se eu fiz, né, desenhado, fiz uma coisa aqui, só eu consigo entender. E às vezes nem eu, porque a letra ficou tão rabiscada, que né, às vezes nem eu consigo entender. Então é legal, tipo, fazer essa bagunça mesmo, porque às vezes o processo é rápido, mas depois dá uma revisada, arruma a letrinha, porque é legal você trazer isso como um entregável para o seu time, né? No meu caso, o time de design. Então, eu posso mostrar para eles, eu falar, gente, olha que legal, porque é um outro jeito de entender uma informação, de coletar uma informação, e sempre é importante a gente estar aprendendo formas de coletar uma informação. Se é desenhando, se é fazendo letrinhas bonitinhas, se é pintando, usando canetinha, sei lá. Mas é legal a gente tentar sempre evoluir ali na hora de entender e coletar uma informação e conseguir apresentar isso para outras pessoas e passar, né? Então, aqui, se eu trouxesse essa página e ninguém conseguisse entender nada, aí, e às vezes nem eu não conseguia olhar rápido e entender o que eu estou falando ou fazendo, não teria sido um processo legal, um processo que dá para compartilhar, né? Então, sempre é bom pensar no compartilhamento depois que você fez, pensou, etc. Então, esse aqui é o processo total, né, que eu já mostrei aqui para vocês. E aí, foi esses passos que eu fui fazendo para criar essa tela aqui. De vez em quando, eu anoto uma coisa, edito uma coisa ali, tem coisa que eu escrevi errado, então dou uma riscadinha, mas é basicamente isso. E dá para fazer digitalmente? Dá para fazer digitalmente. Eu não faço? Eu não faço, porque eu gosto muito de escrever e de rabiscar mesmo no papel. Mas como até nesse momento é todo mundo remoto, lá onde eu trabalho também tem uma cultura do remoto, então a gente sempre pensa em fazer as coisas digital. Eu trouxe aqui 3 software sites que fazem isso de forma super fácil, que é o Miro, esse primeiro amarelinho, o Whisker e o MindMaster. Eles dão para fazer mapas mentais, eles têm até como se fala, templates prontos, assim, então você só vai montando, isso já ajuda ali na hora de você compartilhar, porque é uma coisa digital, então não vai ter a interferência da letra ou do desenho que não possa ser entendido por alguém, ali é o digital, então é muito mais fácil, e já está pronto, você consegue fazer. Mas o meu processo mesmo eu consigo fazer muito mais rápido quando eu faço no papel e depois passo para o digital. Esses 3 aqui que eu já usei e eu acho super legal, mas tem milhares de outros softwares, sites, etc. Então é só colocar também mapa mental digital, ferramenta grátis, que aparece vários. Tem post também falando de 6 ferramentas legais para fazer mapa mental e tal. Mas essas aqui eu acho elas bonitinhas, né? Então, como tem um toque de designer, eu gosto de ver o layout também dos aplicativos bonitinhos para usar. E esses aqui são bem bonitinhos, dá para ter um conforto visual ali. Tem uns que é bem old school, meio esquisito, mas super funcionais também. E é isso que eu trouxe aqui para vocês. Falei um pouco rapidamente sobre tudo, mas aí a gente vai conversar e abrir para pergunta. E é isso, muito obrigada. Agri, tem uma pergunta aqui que eu tenho certeza que a Aline vai abrir o microfone para perguntar. Estou castigando os alunos. Eu queria saber se essas ferramentas elas são de graça para a gente usar. São. Essas 3 que eu coloquei são. Se eu não me engano, a MindMaster, eu acho que ela tem um plano que tem umas coisas pro ali que você pode pagar, mas ela tem a versão de graça, que dá para usar tranquilo também. Acho que a Pro dá para você fazer várias páginas diferentes, assim, e a de graça tem, tipo, sei lá, um limite de 3 páginas, boards, assim, mas dá sim, são de graça. Alguém mais? Se tiver com muita vergonha, você só escreve, gente. Mas se Deus tocar o coração de vocês abrem o microfone e perguntam. Agnes, tudo bom? Maravilhosa! Agnes, tudo bom? É Nath, que estudou contigo. Tudo bom? Tudo bom?
Um prazer estar te vendo, mesmo que seja de longe. E minha gente, Agnes é essa pessoa caprichosa e organizada mesmo. Maravilhosa. Durante o curso, a gente tendo pressa para terminar as telas e ela está linda, desenhando e tudo. Mas então, eu tenho uma perguntinha. Primeiro agradecer, né, por compartilhar o teu conhecimento. E na parte de pesquisa, que é o primeiro que tu falou, do mapa mental, como é que tu faz essa pesquisa? Assim, quais são as ferramentas que tu usa para poder entender o que tu tá tentando descobrir o que é, sabe? Sim, Nossa, a pergunta de US$ 1 milhão. pergunta de US$ 1 milhão. É uma futura UX Search aí nascendo, eu amo. Sim, Então, sim. aqui, assim, aqui no trabalho a gente tem umas etapas pré-prontas, então a gente meio que sempre segue ali é uma linha que a gente tem, o processo de discovery a gente já deixa meio que etapa 1, 2, 3, 4. Nessa etapa que é de pesquisa, normalmente, depende muito do discovery, claro, mas normalmente é uma pesquisa ali dos concorrentes, que ali no trabalho a gente chama de benchmarks, então é pesquisar os concorrentes, como que eles fazem, o máximo que der. Às vezes, se a gente não tem conta, tentar achar uma imagem no Google, tentar ver algum amigo que tem conta. Então, a pesquisa com concorrente é bem importante. Eu sempre faço uma leva de entrevistas com esses stakeholders ali que eu falei antes, da empresa. Então, eu entendo ali, estou tentando entender o problema. Eu sei que basicamente vai envolver marketing, dados e, sei lá, engenharia. Então, eu tento falar com essas pessoas. Normalmente, nessa conversa, surgem mais benchmarks, surge mais até outras pessoas que possam ser stakeholders. Então, tem essa etapa de entrevista com as pessoas ali dentro. Então, ainda é da pesquisa. Uma parte também que rola é a parte da pesquisa quant. Então, pedir para o pessoal de dados, falar, gente, nessa tela aqui, qual dado vocês têm? Como que funciona? Quem que usa? Então, a gente tem um canal direto com o pessoal de dados, então a gente sempre pergunta ali e fala, ó, quantas pessoas têm acesso? Então, até nesse processo aqui que eu estava fazendo onboard. Então, desde que a pessoa acessa o nosso site até ela ter uma conta aprovada com a gente, quanto tempo leva? Como que é os cliques nas páginas? Então, pegar esses dados mais coisas ali. Teve vezes, às vezes dá, às vezes não dá. Nesse caso que eu estou fazendo agora do onboard, eu ainda não fiz, eu vou deixar para depois, mas também, às vezes, perguntar para as pessoas, para os usuários, né? Mandar um typeform, fazer uma ligação, mandar o WhatsApp, inclusive o WhatsApp, a gente tem uma UX Research lá na nossa empresa, que é a Elisa Volpato, não sei se vocês conhecem, e ela está usando agora também o WhatsApp para falar com os clientes, e está super rolando. Então, nesse caso específico do onboard eu não usei, eu ainda não falei com nenhum cliente, mas às vezes a gente faz, assim, também fala com o cliente, já traz insight, mesmo sem tela. Às vezes sem tela, às vezes com uma tela só, às vezes só com a ideia ali de uma entrevista. Então, a gente tem também um grupo de clientes que a gente chamou de beta testers. Então, sempre que sai uma coisa nova, eles recebem primeiro, testam e vê se está tudo certo, se gostaram, se não gostaram. Então, é um canal ali. Eu acho que de pesquisa inicial, para entender o problema, essas são as mais cruciais. Ali sempre, na entrevista com os stakeholders, sempre vai surgir uma nova pergunta, uma nova ideia, um novo canal para pesquisar, mas sempre é nessa linha, assim, porque os stakeholders sempre têm uma outra visão sobre a mesma coisa que a gente está falando. Então, sempre sai coisa nova dali. E aí, acho que esses 3, eu falei 3? Acho que esses 3 passos são os mais cruciais, assim, nessa etapa.
Ah, tá bom, muito obrigada. E essa pesquisa com stakeholders é conversando mesmo ou tem algum tipo de... Só uma conversa mesmo? Sim, eu normalmente eu ponho assim conversa, eu tento montar alguma coisa. Dessa vez, do abertura de conta, eu não montei nada. Eu falei, gente, vamos lá, o que vocês querem? Né? Então, quando tem uma pesquisa antes, eu já tenho algum conteúdo antes, eu tento trazer para dar um contexto para todo mundo. Então, teve vezes que eu fiz outros discoveries, e aí eu tinha mais conteúdo para poder passar para esses stakeholders, e a gente discutir sobre em cima deles, sobre esse contexto. Mas é uma conversa, assim, eu falo, gente, ó, eu tenho esse ponto aqui, essa área aqui, eu já sei isso, isso, isso. Como que vocês veem essa área? O que para vocês é crucial? Porque às vezes eu olho, eu falo, ah, gente, por que a gente pede telefone? É uma etapa a mais, tem um monte de gente que não coloca o telefone, por que a gente pede? Vamos tirar? Só que aí tem um stakeholder de marketing que fala, não, a gente usa para falar com eles, é super importante, é uma meta, não sei o quê. Então, sempre assim, uma conversa mesmo, de uma horinha ali, só para entender, e se colocar falando, e também é muito bom para avisar que o discover está acontecendo. Isso é importante também, porque às vezes esses stakeholders estão pensando em várias coisas, já estão até fazendo, mudando coisas. Então, esse processo aí, com essa conversa, é entender ali o que está acontecendo, as pessoas estão cientes, até quando eu sempre falo assim, ó, gente, se vocês verem alguém fazendo alguma coisa nessa área aqui, me chama, porque eu quero saber, eu quero entender. Então, isso é bom também. Mas é conversa tranquila. Entendi. Muito obrigada, viu, sua linda? Nada. A Linda falando com a outra. Alguém mais quer fazer uma pergunta para a Eu fiquei. Eu tenho. Opa! Opa! Eu buguei. Posso ir primeiro? Outra pessoa quer ir primeiro? Tanto faz. Pode ir. Obrigada. Meu nome é Jimena, pessoal. Primeiro, obrigada para as meninas por organizarem essa plataforma de troca de experiência. Eu estou fazendo transição de carreira agora, então é uma troca de conhecimento muito legal, de uma forma voluntária entre todos. Então, muito obrigada pela iniciativa. E a minha pergunta para a Agnes é a seguinte: nesse processo de pesquisa, de trazer ideias, de troca com stakeholders, não só num processo de pesquisa para onboarding, mas para outro tipo de plataformas, de aplicativos, enfim, de serviços, você acredita que fazer o benchmarking com produtos de outros países ou que são muito usados em outros países é interessante ou há um conflito quando se pega a parte cultural? Porque a verdade é que há muita influência cultural na forma como a gente interage com tecnologia, né? Mas você acha que é válido ou não é válido ou depende? Eu acho que depende, na verdade. Eu acho que é válido sempre procurar, porque até tem, no meu caso ali, que eu estou trabalhando com finanças, tem muito benchmark americano, principalmente, lá de fora. E é umas coisas muito legais, assim, que você fala, gente, que demais. Só que não é a realidade aqui brasileira, então se eu trouxer simplesmente para cá, não vai ser interessante. Mas é legal porque, às vezes, as pessoas estão ali pensando de uma outra forma, já estão em outro cenário, e aí você não necessariamente vai usar aquilo igual que tá, ou como tá, mas você consegue até pensar num processo tipo, ó, a gente pode chegar aqui, porque, assim, as pessoas estão usando em algum lugar, então isso pode virar uma moda aqui também. Sempre quando for pegar esse benchmark de outro país, assim, eu acho legal tentar, beleza, peguei de outro país, é outra coisa, isso é um ponto sim, então, não tentar analisar se é uma coisa que vai caber, vai confortar também os usuários brasileiros. Então, se é uma ideia que
é uma ideia totalmente diferente do que a gente já usa, é legal sempre testar com o usuário antes de lançar, ou até de desenvolver mesmo, fazer tentar entender qual que é a sensação que os usuários teriam aqui. Mas não deixaria de fazer, assim, não é uma coisa, não vamos fazer porque nada a ver. Não, faz, pesquisa, se encontra, é ótimo, porque quanto mais benchmark, melhor, para a gente ter ideia ali das coisas, de como que isso está sendo, como está acontecendo isso, mas se for implementar, tentar entender o contexto cultural ali por trás. Então, nesse caso que eu estou de finanças, o contexto cultural de lidar com dinheiro é muito diferente. Então, tem que entender ali se o usuário vai se adaptar, se vai ser uma coisa dolorida, se é uma coisa fácil ou não, entendeu? Legal, muito obrigada. Nada. Cadê a Aline? Eu aqui. Eu queria saber, Agnes, se você usa o mapa mental para fazer a consolidação também do que você encontrou na pesquisa. Ou se você usa alguma outra ferramenta para facilitar, porque essas é uma das minhas maiores dificuldades, assim, no processo de criação. Para consolidar. Então, eu uso, assim, eu gosto de escrever sempre, mas uma coisa que eu uso um pouco para consolidar as informações é fazer apresentação. Eu não sei se tem muito a ver, mas eu gosto, por exemplo, se você tem um mapa mental ou até a apresentação, eu vou montando, entendi isso, isso, isso. Eu vou separando em uma apresentação, tipo slide mesmo, nome do slide aqui, e isso eu consigo separar ali mentalmente o que está acontecendo. Mas eu acho que pode ser uma ferramenta super mega útil para consolidar as informações. Às vezes, até se você faz, vamos supor, 3 mapas mentais, um mapa mental no início do processo de pesquisa, de entendimento do problema, um no primeiro teste, e aí você tem 2 já ali, e faz o terceiro para consolidar tudo isso. Eu acho super legal, acho que é super válido, assim. Tá ótimo, obrigada, viu? Quem mais tá na fila da perguntinha? Eu tenho aqui no chat. Tinha no chat, o Valdir perguntou qual ferramenta você estava usando, eu falei para ele que era papel e lápis, você até tentou, né, mas... Foi não. Esse daqui, ó, essa ferramenta aqui. Todo desenhado, melhor ferramenta super antiga. Super antiga, mas tem também, de usar, assim, digital, eu já usei o Insco e o Miro, e eu gosto deles, assim, eu acho eles bem bacanas, são bem fáceis ali de usar, bem legal também. Ou, às vezes, no próprio Figma. O Figma, não sei quem usa, assim, é parecido com o Sketch, com o Adobe XD ali, também é uma possibilidade, não deixa de ser ali. Só tem... Ô, Agnes, tudo bem? Valdir aqui. Tudo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não estava conseguindo aqui. Você falou das ferramentas aí, eu já usei o Miro também, mas eu trabalho no setor bancário também, eu trabalho junto com a Bruna lá no Banco BV, e o Miro, ele tem um probleminha, por isso que eu perguntei da ferramenta que você estava usando, porque o Miro, ele é muito bom, já usei ele, só que ele deixa os arquivos públicos. Sim. Então, quando se trabalha no setor bancário, tem esse problema. Eu estava até olhando as políticas dele aqui agora, por isso que eu perguntei para entender que você trabalha na área financeira também, né? Qual ferramenta, dá essa segurança? O do Miro a gente usa mais dentro da empresa para as squads, e aí meio que só a squad consegue ter acesso. Eu não sei se é algum tipo de plano diferente que possa ter essa funcionalidade. Mas também o Insco, que é um nome super difícil, mas eu vou buscar aqui e vou mandar no chat, eu acredito que ele tem uma segurança um pouco maior. Legal, eu não conhecia esse daí não, eu vou procurar ele aqui. Eu dei um Google, mas acho que eu escrevi errado. É que é um nome muito esquisito, eu mandei aqui no chat. A
Agnes, depois você anota aqui no chat pra gente o nome daquele autor que estava lá no primeiro slide. Sim, mano. Depois você bota aí a Nath. Natália, segunda vez que eu ouço falar de você hoje, nesse mundo. Ela dando mentoria para Mariana mais cedo, Mariana. Eu fui pedir ajuda à Natália, porque a Natália é maravilhosa, ela me ajudou. Você tá assim agora, né? Tá sendo maravilhosa em todos os lugares. Mas Natália é incrível mesmo, hein? Que coisa boa, a gente tá junta pra ajudar, né, todo mundo. Isso aí. Fortalecer o bonde aqui, gente. Galerinha, vamos lá. Alguém mais tem pergunta? Eu tenho, sou muito perguntona, Opa! gente. Pergunta. Primeiro, só um comentário sobre o Miro. Na verdade, sim, tem uma assinatura de plano de grupos, então, dependendo da política da empresa, enfim, da forma de trabalhar, é uma decisão institucional, na verdade, fazer essas contratações, porque é um plano um pouco caro, mas tem uns planos que você fecha e aí é só para o grupo que está sendo compartilhado, que normalmente se linka com o e-mail corporativo, então tem essa opção sim. Tá? E a minha pergunta é justamente sobre essa dinâmica de trabalho online e documento vivo de mapa mental. Agnes, o que você acha sobre compartilhar o mapa mental, mas não só compartilhar para visualizar, mas compartilhar como documento vivo para você e as pessoas da equipe trabalharem nele simultaneamente? Você acha que é válido ou depende do estágio do projeto, ou você acha que prefere só, tipo, é meu mapa mental, vou compartilhar para vocês verem, mas eu que mexo? Como você acha que funciona melhor? Assim, eu sempre acho muito bom compartilhar. Então, teve um recente que eu fiz de jornada do usuário, e foi um enorme. Então, eu falei com todo mundo da empresa, então todo mundo ali contribuiu, mas eu acho que de uma forma de organizar, eu acho melhor deixar um responsável, porque senão fica, como diria minha avó, muito cacique para pouco índio, entende? E aí acaba que pode bagunçar, pode confundir, pode errar um dado ali, então sempre é bom ter um responsável. Deixou aberto, todo mundo tá ali, então sempre eu tento deixar os discovers que eu tô andando, a gente usa hoje o Notion, né, que é uma plataforma para a empresa toda, então sempre deixo os meus discovers ali, todo mundo tem acesso, e sempre eu deixo isso claro, falo, gente, pode olhar, pode perguntar e tal. Se alguém quer contribuir, eu falo, fala comigo, a gente conversa, e eu coloco ali. Não como uma forma de bloqueio e de burocracia, mas como uma forma mais de organizar, porque senão, às vezes, pode se perder muita informação, e às vezes, como eu tô ali fazendo esse filtro de várias pessoas diferentes, eu posso falar, então, mas tal fulano já falou isso, só que de forma diferente, não é a mesma coisa? Então é a mesma coisa. Então vamos só deixar uma. Então eu acho que é bom para organizar, deixar um responsável que seja você, assim, para ficar todo mundo ali na mesma linha e ter alguém ali direcionando mesmo. Boa, legal, obrigada. Nada. Eu queria mostrar para vocês, eu mandei no chat, deixa eu ver minha câmera aqui para vocês verem quem está falando, né, para não achar que é um fantasma. Eu mandei no chat agora para vocês um link de um documento no Google que tem todos os materiais já feitos e já citados até hoje, todos os clubes anteriores, inclusive os que a Agnes falou, que são esse WINS, que é o Mindmaster, etc. Tem um vídeo lá, que é um videozinho sobre... Oi, Pri, maravilhosa! Um vídeo sobre mapa mental, para quem quiser aprender um pouquinho mais. Eu queria mostrar para vocês uma coisa. A Agnes, ela, como eu falei anteriormente, o mapa mental, ele não tem uma... como é que se fala, gente? Um desenho único. Na verdade, é para você representar da forma como você entende. Só para deixar mais bem claro, um minutinho para Cia. Se vocês olharem aqui, esse mapa mental, cadê? Vocês estão vendo a minha tela? Tá vendo a minha tela? Eu tô com outro monitor aqui para acompanhar. Esse
aqui é um mapa mental, só que ele é um mapa mental que a pessoa fez do jeito que ela achou que seria mais visual para ela. Então, começa aqui, depois vai descendo para cá, e etc. Você vê que ela foi jogando elementos como a Agnes fez. Está organizado, mas está organizado, obviamente, da forma como a pessoa achou que estaria. Eu uso muito esse material para estudar. Ou tem o da árvorezinha, que você pega tópicos maiores, por exemplo, aqui, documentos, e você vai puxando ramificações e vai se aprofundando no assunto. Nesse vídeo que eu postei, que eu coloquei lá no documento, tem a forma ensinando a fazer essa da árvorezinha. Mas esse que a Agnes fez, lembrando, não está errado, de forma nenhuma. É o que representa melhor para você. Então, quem quiser entrar lá, dá uma olhada, por favor, nesse material todo. Óbvio que vocês não vão ver o vídeo agora, porque vocês estão prestando atenção aqui, né? Eu tenho certeza que ninguém está clicando em nada ainda, né, gente? Vocês estão prestando atenção aqui, né? Eu vou abrir para mais uma perguntinha, ou quem quiser contar um caso, onde usou um mapa mental e deu certo. Se quiser perguntar mais alguma coisa. Já que ninguém foi, eu vou. Gente, vê só, é para as duas isso, tanto para a Agnes quanto para a Bruna. Quando a gente está montando algum case, que no meu caso eu estou montando portfólio e tal, é interessante botar o mapa mental como um documento para eu explicar o meu processo de como eu estou chegando naquela solução ou não? Agnes, vai tu. Eu acho super legal. Eu gosto de colocar nos meus, porque assim, sabe? A gente é designer, a gente desenha, faz coisa bonita e tem que ser mostrada, e eu acho fofo. Exato. Então eu gosto de colocar isso, eu falo assim, ó, gente, passou por isso, e eu acho que é legal também, porque sempre quando a gente vai mostrar o resultado final ali para todo mundo, para quem quer que seja, para os stakeholders, tipo, gente, chegamos nisso, às vezes na reunião fica uma coisa meio, por quê? Por que fez isso? Ah, mas eu queria assim, mas eu queria assado. E quando você mostra que teve um processo, lá atrás, que teve realmente toda uma etapas, eu acho que isso fica muito mais claro para quem está assistindo a apresentação. Então, por mim, eu ponho muito, eu gosto de pôr, por isso que eu gosto sempre, às vezes eu faço bem rabiscado e depois eu faço bonitinho para deixar na apresentação, e deixar legal, assim, para todo mundo entender que teve um processo que fez parte. Eu acho que não precisa que tome muito tempo dessa reunião de apresentação final, mas eu acho que é válido colocar como, ó, gente, eu saí disso aqui, que não tinha tela nenhuma, só tinha um mapa louco, para isso aqui, que é uma tela maravilhosa, parabéns a isso aqui, né? Então, eu acho super legal. Também, eu concordo plenamente. Você tem que, sim, com certeza, absolutamente, você tem que colocar. Qualquer tipo de documentação que você faça do processo, é interessante você colocar. Não confunda com encher linguiça. Se você está usando aquela ferramenta para chegar num resultado, se aquilo foi válido no seu processo, coloca. Não só coloca porque, vou botar uma matriz CSV, vou dar um exemplo aqui de uma ferramenta. Vou jogar uma matriz CSV aqui porque é bonitinha, é legal. Não, se aquela matriz justifica a escolha, coloca ela. Massa, muito obrigada. Beleza. Obrigada a tu, Tatu. Meu people, primeiro de tudo eu quero muitas palminhas, eu quero todo mundo batendo muitas palminhas. Porque, assim, a Agnes está aqui gratuitamente, ela não ganhou nem um chocolatinho, e ela fez esse trabalho maravilhoso para a gente. A verdade, ficou muito bom a apresentação, perfeito, Agnes, foi incrível. Eu não conhecia o seu trabalho, agora eu conheço. Gente, mais calma, tá pouco. E agora, quem quiser, a gente está terminando, quem quiser abrir o microfone e mandar um beijo para a Xuxa, agradecer a Agnes, mandar um beijo para a mãe. Fica à vontade. Momento. E brigadão, gente, por estar todo mundo aqui. Eu vou agradecer
Muito obrigada por estar todo mundo aqui, por perguntar. Acho que foi uma troca muito legal, então valeu mesmo. Agnes, obrigada a tu. Todo mundo falando, arrasou, foi incrível. Gente, eu agradeço, viu? E, ó, quando passar essa quarentena, pelo esforço das meninas de fazer isso, eu prometo pagar um drink para Bruna e para Agnes. Quarentena. Ah, que eu vou cobrar. Vou até botar aqui no meu caderninho da discórdia. Deixa eu botar aqui. Me ofereceram um drink, cobrar. Bruna, galera, obrigada. Lembrar, né? Lembrei da agenda. Parabéns, adorei, viu? Obrigada. Obrigada. Priscila, maravilhosa. E, qualquer coisa, só chamar no LinkedIn, no Instagram também, quem quiser. Adiciona eu, Agnes Reis. Vou fazer o meu trabalho. Meu nome é bem fácil, é Agnes Reis, não tem muita confusão, não. Ó, aqui, ó, tem poucas que são. Mandei aqui no chat. E podem chamar qualquer dúvida, qualquer coisa. Quiserem que traga a conversa, a gente vai trocando aí. Fechou. Vou jogar uma coisa aqui no ventilador. Semana que vem eu estou tentando organizar um clube UX sobre pesquisa. Então, assim, não sei ainda. Não sei. Só estou jogando aqui. Só tô jogando, não falei nada, entendeu? Eu amo demais. Estou tentando desenrolar com uma pessoa que está presente nessa chamada. Sou maravilhosa, pessoa que é incrível em pesquisa. Não sei, ninguém sabe. Depende do número de chocolate que eu receber na minha porta essa semana. Galerinha, obrigada. Um beijo na alma de vocês. Pode mandar um endereço no chat, viu? Opa! Mandem, né? Um beijo na alma de vocês. Obrigadão, gente. Juízo, hein? Lava a mão. Vou mandar aqui.